Olá, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Espero encontrá-los bem, espero que todos estejam aí na paz do nosso Senhor Jesus. E estamos aqui mais uma vez, mais um domingo abençoado, um domingo ensolarado, para glorificar e louvar o nosso Deus. É uma alegria muito grande poder, a cada domingo, a cada semana, nos reunirmos aqui com nossos irmãos e também poder compartilhar com os irmãos que estão aí acompanhando pela internet a palavra de Deus, nosso louvor, nossa adoração. Muito bom isso. 1 Crônicas 16:9 diz: cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. E é para isso que nós estamos aqui esta manhã, para cantar ao nosso Deus, para louvar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de tudo isso. Então que nós possamos não só cantar e louvar aqui, mas ao longo da nossa vida que nós possamos também contar as coisas que Deus já fez, as coisas que Ele tem feito e as coisas que Ele vai fazer. Então que nós possamos colocar isso como prática de nossa vida. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver, és o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver, em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver, és o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei. Cada dia em que eu viver. Amém. Glorioso Deus, tu és santo, Senhor. Tu és o Deus amado, o Deus bendito, Deus a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus Altíssimo. Ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor opera no nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, pela semana que passou, mais uma semana ao qual o Senhor nos abençoou, nos guardou, Deus.
É um privilégio para nós poder ter tanta misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa família, pelo alimento que o Senhor nunca deixa faltar em nossa mesa, Pai. Obrigado pela nossa saúde. Ó Deus, seja engrandecido o Teu nome em todas as nações, Pai. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, esse tempo. Ó Pai, receba, Deus, essas músicas, essas canções. Receba, Pai, a nossa adoração, nosso louvor. E usa, ó Deus, daqui a pouco, pastor, para poder pregar a Tua palavra, ó Deus. Que a Tua palavra, Deus, vá de encontro ao coração das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Que a palavra seja impactante, que haja transformação, que haja renovo, que haja libertação, que haja salvação, Pai. Que a Tua vontade seja feita, Pai, que o Teu querer seja cumprido na vida das pessoas através da Tua palavra, Pai. Continue conosco aqui, ó Deus. Continue nos abençoando, que tudo que fizermos aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Eu agradeço ao Senhor em nome do Seu Filho amado Jesus. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Era um homem comprometido, um homem obediente, que fazia tudo conforme aquilo que Deus ordenava. E nós, muitas vezes, nós somos homens segundo o nosso coração, fazendo as nossas vontades, cumprindo os nossos desejos, fazendo as coisas que satisfazem os nossos desejos. Mas Deus, Ele é poderoso para transformar a nossa vida, o nosso coração. Então que essa música que nós vamos cantar agora seja como uma canção, como uma oração, para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus transforme o nosso coração, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Aleluia. Isolamento social, sim. Solidão espiritual, não. Os PGs da IP Horto continuam ativos e muito mais criativos, utilizando meios digitais para acolher, estudar a palavra, orar uns pelos outros e levar esperança. Entre em contato pelo WhatsApp da IP Horto e participe. Nossa igreja continua firme no seu propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho através de suas parcerias missionárias e tem abençoado diversas famílias carentes nesse momento de pandemia. Tudo isso graças à generosidade dos irmãos em suas contribuições. Obrigado por sua fidelidade. Deus te abençoe. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Dia, povo de Deus! Ei, que dia maravilhoso, hein, pessoal? Todo mundo aí acordando, vamos chamar aí quem está dormindo. É um privilégio a palavra do Senhor chegar em nossa casa, nós nem precisarmos nos levantar e já vem assim esse dia especial, domingo do Senhor. Espero que esteja aí tomando o seu café ou já tenha tomado. Hoje é um dia de ceia também, nós divulgamos, né, a ceia do Senhor, estamos aqui com uma decoração, nos preparando. Irmãos, que gostoso a gente poder celebrar, né, parar o domingo. Muitos estão ainda parados, outros em movimento, mas parar o domingo para celebrar o dia do Senhor, aquele que morreu por nós, que está vivo. Domingo é dia de lembrar da ressurreição. Que alegria! Alegria não por causa da pandemia, mas por causa de Jesus que nos faz companhia. Viu? Até rimou. Que legal. Acorda essa galera adolescente aí, pessoal. Vamos nos conectar com a igreja. Juniores, mamãe, papai. De pé, gente, de pé. Dê uma curtida aí no nosso canal. É só clicar aí. Vamos prestigiar. E também o Face do João, que Deus use tudo que está acontecendo aqui para a gente crescer espiritualmente. Apesar do distanciamento físico, não estamos isolados espiritualmente, porque é o Espírito Santo que nos une
que nos mantém juntos, virtualmente e espiritualmente. Vocês viram aí? Graças a Deus, pessoal. Só nesses 3 meses aí, 4 grandes movimentos de assistência social nós fizemos, não é verdade? 2 dias especiais aí de doação de cestas básicas, de alimentos. Depois teve aquela ida na Cracolândia. Um grupo foi lá levar refeições, levar a palavra de Deus, tanto na Cracolândia como em outro ponto, perto da Praça da Sé. Também ontem e sábado retrasado, 2 dias de doação de edredons. Obrigado, irmãos, muito obrigado. Conseguimos 130 cobertores bons, viu? De coisa de sustância, de qualidade, 130. Mais de 600 peças de roupas. Não conseguimos distribuir tudo, muita gente cadastrada não veio, mas mais de 80 famílias foram abençoadas ontem, por causa da sua generosidade. Que prazer, irmãos, a gente poder servir ao Senhor. Não estamos parados, a igreja não para. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui em Filipenses 1:12. Paulo estava preso, isolado socialmente, obrigatoriamente, estava preso por causa do Evangelho, mas a palavra não estava parada. É igual o que está acontecendo agora. Não estamos nos congregando aqui, mas a palavra está sendo pregada. Eu quero ler com vocês, Filipenses 1, é uma oração. Quero orar com vocês, olhando para esse texto, Filipenses 1:9. Eu gosto muito dessa passagem de Filipenses, né? A carta de otimismo cristão, a carta de esperança, a carta da alegria, né? Filipenses. E aqui no versículo 9 até o 11, Paulo fala assim: esta é a minha oração. Olha o que ele vai orar, gente. Não vai orar pedindo uma empresa, pedindo carro novo, pedindo uma carroça nova, né, naquela época, pedindo fazenda. Olha que coração, que o amor de vocês, o amor, aumente cada vez mais. O amor que cresce em conhecimento e em toda percepção. O amor por Jesus nos leva a dar passos de crescimento, de maturidade, passos de fé, passos de boas obras, para discernirem o que é melhor. Discernimento. Precisamos muito nesses dias. Talvez você ouça muitas lives durante a semana, muitos pregadores, gosta de alguns, outros não, mas tomara que você tenha essa base bíblica para discernir e não engolir qualquer coisa. E eu volto a dizer, privilegie os nossos cultos. Você faz parte dessa igreja. Você está ligado a uma igreja local. Não existe um cristão sem uma igreja local. Desacostumado, de férias da sua igreja. Essa é a nossa comunidade de fé. Discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. Olha que o nosso Deus espera fruto da nossa vida. Fruto da justiça. Fruto de uma vida transformada. Fruto porque buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que vem por meio de Jesus. Não somos nós. Os que têm a origem, os que são capazes de fazer alguma coisa. É por causa de Jesus em Cristo. Para a glória de Deus, não dos homens, não da nossa igreja batista. Para a glória e louvor de Deus. Queridos, graças a Deus por sua vida. Tem princípios bíblicos que não dependem de circunstâncias para a gente obedecer. São princípios atemporais. Honrar pai e mãe é um princípio que não depende de crise nenhuma. Falar a verdade é um princípio universal para nós. Ser fiel no casamento é um princípio universal para todos nós. E generosidade também, que não depende da pandemia. É um princípio que Deus tem nos ensinado a contribuir, a servir, a ajudar quem precisa. Graças a Deus, por causa da sua fidelidade à nossa comunidade de fé, nós temos conseguido honrar nossos compromissos missionários, o sustento dessa igreja, a obra de Deus continua.
porque não são empresas que sustentam, não são ONGs, é o povo de Deus que faz esse trabalho aqui para a honra e glória do Senhor. E você tem parte nisso. As finanças também fazem parte da adoração. Não podemos esquecer. Então eu quero orar com vocês agora. Você mesmo aí na sua casa, pare nesse momento. Agradeça a Deus. Você está vivo? É bênção de Deus. Mais uma semana viva, agradeça a Deus. Isso é presente. Olha, cada dia que passa agora significa que Deus tem uma missão para nós. E Ele quer te usar. Ele não nos levou porque Ele quer nos usar. Ore a Deus, agradeça a sua família, agradeça pelo nosso país, agradeça porque temos autoridades, muitas vezes tão falhas, mas ainda tem gente boa, cuidando da saúde do nosso país, interessado na educação, na segurança, apesar dos pesares. Agradeça a Deus por causa das nossas autoridades. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui em culto, ligados por uma rede enorme que não se limita apenas à nossa igreja, povo de Deus no Brasil, no mundo, em conexão, e nós fazemos parte. Somos agora todos adoradores, intercessores pelo mundo, e clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu socorro para as nações. Povos maltratados, tão fracos, pobres, como o Iêmen, que passa por uma crise enorme. Pensamos também em Sudão, Etiópia, países tão precários, países da África, Nigéria, com tanta guerrilha. Nós clamamos, Pai, clamamos o socorro do Senhor. Tem misericórdia, que o Senhor seja adorado por todos os moradores da terra. Senhor, olha para o Brasil, abençoe nossa economia. Ó Deus, é o Senhor que é a fonte. Pai, às vezes a gente fica esperando dos homens a vacina, a solução quanto ao emprego, a solução para situações que passamos em nossa casa, mas é o Senhor a solução. O Senhor tem o poder, o Senhor sabe como resolver as situações. Então nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia do Brasil. Abençoe a tua igreja a aprender, a crescer no meio da crise, na maturidade, em dar fruto, em te agradar. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoe os pecados do Brasil, Pai, a violência doméstica, os maus tratos com as crianças, os abusos infantis, a pedofilia, as drogas, Senhor, que campeia em todo o território nacional, a corrupção. Perdoe, Senhor, essas chagas, essas misérias da nossa nação, o desemprego. Olha para nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem compaixão. O Senhor não deixou de ser Deus. E nós clamamos a Ti um alívio, um socorro, portas abertas para os desempregados. Que o Senhor continue abençoando aqueles que estão trabalhando, que essas empresas tenham condições de manter esses empregados, Pai. Pai, lembramos algumas pessoas queridas que estão internadas, doentes, a dona Eleonora, a mãe da Kelly, ó Pai, o Valnei. Olha para esses queridos, os pais do Bruno e da Sara que estão com Covid, tanto o pai quanto a mãe dele. Nós clamamos uma intervenção do Senhor. Outros, Pai, da nossa comunidade que de alguma maneira estão doentes, fazendo tratamento, envia teu socorro, envia teu alívio, envia a cura, graça sobre graça para cada um deles, Pai. Ó Deus, abençoe as casas de cada um que está nesse culto agora, Pai. Amparando, socorrendo, dando paz, dando paciência, Pai, e crescimento espiritual, Senhor. Receba também, Pai, todos os recursos que nós temos dado, que é para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos o pastor Paulo
aqui já de volta. Ele teve domingo passado aqui, né, junto com o Daniel Dantas, mas hoje ele vai pregar a palavra de Deus. Graças a Deus, porque ele recuperou, está bem, amém, glória a Deus. Nós somos a vinheta agora e já já a palavra de Deus. Bom dia, gente. Muito bom estar de volta. Edgar já falou do domingo, que domingo maravilhoso, né? Que gostoso. E aí? Pensando nesse domingo ensolarado, lembrando daqueles dias que nós chegávamos aqui para reunir. Tá com saudade da reunião presencial? Alguns aí devem estar até com abstinência, né? Tremendo essa hora aí. Culto presencial. Tremendo. Deve ter outros também, né, que já quase nem vinha, né, e aí estão falando, mas a igreja não está reunindo? Não está tendo culto? Não está tendo PG? Presencial? Gente, cuidado, né, vamos buscar o Senhor aí, mesmo com essa dificuldade, mantenha-se conectado. Nós temos culto no domingo, nós temos na quarta, nós temos os PGs acontecendo na semana. Se você ainda não está conectado a um PG, procura se conectar. É ali de casa, você chega do trabalho, geralmente ali, os PGs vão começando em torno de 20 horas, dá tempo. Chega um pouquinho depois, não tem problema, vai lá. Se alguém te convidar para participar de um PG, irmão, não fica aí isolado, não fica aí acostumado com esse distanciamento assim. Tem uma iniciativa de participar, você vai ver, você vai gostar. Bom, o fato de ver, de ouvir os irmãos, de ouvir a palavra, isso é muito saudável. Isso é ordem de Jesus, a gente não pode deixar de congregar. E nesse momento, como que nós estamos congregando? Dessa forma, tá bom? Então não se acostuma com isso não, que isso é muito prejudicial. Né? Conecte-se com o corpo de Cristo, tá bom? Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui ao Gente Como a Gente, né? Nova série de mensagens, e eu quero iniciar trazendo aqui essa ideia que as Escrituras, né, elas narram muitas histórias envolvendo irmãos. É interessante olhar, né? Então, se você fizer um exercício de memória aí, olha só, Caim e Abel, você tem Esaú, né, e Jacó, você tem, por exemplo, Isaac e Ismael, José e seus irmãos também, uma história bem famosa a respeito de irmãos ali. E se você vai para o Novo Testamento, você tem ali João e Tiago, dois irmãos discípulos de Jesus. Você tem, por exemplo, aquela parábola famosa, né, de dois irmãos, o filho pródigo e o irmão mais velho que ficou. Você tem uma outra parábola, né, de dois irmãos, né, o pai manda fazer, ele disse que ia e não foi, o outro disse que não ia, depois acabou indo. É uma parábola menos conhecida, mas também fala de dois irmãos. E você tem também uma outra passagem bem famosa, bem conhecida, uma outra família, né, e duas irmãs bem conhecidas. A gente fala o nome de uma, já vem o nome da outra na cabeça, né? Marta e Maria. Duas irmãs diferentes. Agora, é interessante olhar para essas histórias de irmãos, a grande maioria delas, ela vai trazer para nós um ensino de contraste, através de contrastes, né? E isso também é natural nas nossas famílias, nossas casas, né? É claro que eu, por exemplo, não tive esse privilégio, só tenho um filho, mas quem tem 2 filhos, 3, 4, 5, 10, 20, sabe como eles são diferentes, né? Um do outro. Por exemplo, se você tem um casal, um
gosta de assistir filme, por exemplo. O outro já dorme quando começa o filme. Um gosta de futebol, o outro não gosta de futebol. O negócio dele é outra coisa, outro jogo. Um é mais introvertido, o outro mais extrovertido. Um tem mais talento para arte, o outro já, né, de repente tem um talento ali para alguma área da ciência. Enfim, são diferentes, né? Um é totalmente, né, zen, calminho, o outro já é mais explosivo. E aí vai, né? E Marta e Maria não são diferentes. Nós vamos olhar para 3 textos, e aí você vai acompanhar com a gente aqui bastante versículo, hein? Para, através dessas histórias, perceber um pouquinho o comportamento dessas irmãs, tá bom? Aí estão as 3 histórias. A primeira se encontra no Evangelho de Lucas, a outra em João 11, também narrado em outros evangelhos, e uma terceira em Marcos 14, que eu também quero olhar um pouquinho do mesmo texto, a mesma história em João 12, tem algumas riquezas de detalhes ali também. Muito bem, vamos lá, vamos para as histórias. Começando aí, Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, e aí eu estou dando essa ênfase, esse grifo aí é meu, tá? Sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. ênfase aí, ó. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Outra história agora, envolvendo as 2 irmãs, e também agora o irmão, né? A passagem encontra-se lá no Evangelho de João 11, versos 1 a 40. É um texto extenso, mas é importante nós lermos para entender a história. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Interessante que ele está narrando uma situação que já, né, obviamente ele já sabia, né, mas que no momento histórico ainda não tinha acontecido. Isso veio depois dessa história. Tá? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, o texto parece que a coisa foi pelo WhatsApp, né? Tão rápido, mas não foi assim não. Nessa época não tinha essa comunicação tão rápida, tá bom? Mas Jesus soube, e quando soube, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí eu dou uma ênfase nesse verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, né, Maria, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. E aí eu gosto desse pedaço aqui, né? O senso de humor, né, de Jesus, a maneira como ele, né, ensina e tudo mais. Versículo 13, Jesus havia se referido à morte de Lázaro.
mas eles não entenderam que ele falava do sono. Então, olha que interessante isso aqui, né? Tá engraçado. Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Tipo assim, né? O pessoal, vem cá. Pega o fantoche aí, né? Ó, Lázaro morreu. É isso que eu quis dizer, tá bom? Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos até ele. Então Tomé, e lá vem o Tomé, né? Chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Olha só o que o cara estava imaginando aqui, né? Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Aí o grifo meu de novo aí, ó. Marta foi ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando a sua irmã Maria em particular, disse-lhe, de novo uma ênfase aí que eu estou dando aí no versículo, nesse ponto do texto: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, ouvindo que o mestre havia chamado, então Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, olha aí, Maria lançou-se aos seus pés. De novo, né? Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Repetiu a mesma frase da irmã. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque faz 4 dias. Já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? E aí a última história, a terceira, encontra-se em Marcos 14, 3-9. Jesus estava em Betânia, em sequência dessa história aí, né? Jesus estava em Betânia, à mesa na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo. Isso era um perfume caríssimo, puro, de alto preço, né? Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Isso aqui, gente, é mais ou menos meio litro de perfume. Caríssimo. Vocês vão ver aí o valor disso. Alguns se indignaram vendo essa cena e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários. Um denário equivalia ao dia inteiro de um trabalhador braçal. Então você imagina o preço disso aí. Trabalhar, um trabalhador comum braçal, 300 dias para conseguir juntar o que essa mulher juntou nesse perfume aí. E não era um perfume encontrado em qualquer esquina, não. Uma coisa importada ali, coisa cara, rara, muito preciosa. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes pobres convosco. E quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Muito importante isso.
Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O autor João, no seu evangelho, também narra essa história, né, com algumas riquezas de detalhe. Por exemplo, trazendo o nome de quem foi essa mulher. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta, olha de novo, hein, a ênfase, Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, olha o nome dela aí aparecendo, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Muito bem, vamos falar de Marta aqui agora. Vamos olhar para a figura de Marta, para a pessoa de Marta. E é muito bom, já de cara, deixar claro que Marta tinha assim, pontos positivos, tinha algo assim a se elogiar. Por exemplo, foi ela quem convidou Jesus. Essa família, como um todo, era uma família muito querida de Jesus, muito amiga de Jesus. Jesus, todas as vezes que ia para aquela região, ele tinha um lugar para ficar, e esse lugar era na casa de Marta. Marta era uma baita hospedeira, né? E nós temos que aprender nesse sentido com ela, né? De poder nos mobilizarmos, abrirmos mão talvez ali de um conforto a mais, eu não gosto de receber ninguém em casa porque não quero bagunça aqui e tal. Mas Marta não, Marta tinha esse coração, convidava para almoçar, para jantar ali, né? Abria a sua casa. Isso é positivo demais. Então ela convidou Jesus. Outra coisa positiva é que Marta era uma serva, né? Ela trabalhava, ela servia. Nós vamos ver que isso em si é elogiável, né? O problema é quando você coloca isso acima daquilo que é maior, daquilo que é prioridade. Foi o problema dela foi esse. Mas servir é muito bom. Tem muita gente aí que precisa aprender com Marta nesse sentido, né, do serviço, tá? E tem gente até que usa esse texto para dizer que o importante mesmo é que você não precisa servir e que Maria, assim que foi elogiada. Não, Jesus nunca disse que ela estava fazendo errado necessariamente pelo que fazia, tá? Mas a importância pela qual estava dando aquilo que não era tão importante naquele momento. Mas você vê a própria Maria, em outras ocasiões também, servindo, né? Mulheres que, por exemplo, acompanhavam Jesus investindo no seu ministério, servindo inclusive financeiramente. E Marta estava ali, isso é elogiável. Mas ela é marcada, essa personagem é marcada pelo quê nesses textos, né, na sua vida? Ela é marcada pela ansiedade, ela é marcada pela preocupação, ela é marcada pela vitimização. Nós vamos ver isso nesse primeiro texto. E se eu pudesse colocar em 3 Is aí, né, ela é marcada pela inquietação, pela irritação e pela incredulidade. Essas são as marcas que ficam, né, dentro desse contraste entre Maria e Marta. Marta é esse tipo de pessoa, né, na sua essência aí, né? Mas ela tinha pontos positivos, claro. Por exemplo, dentro dessa característica, frases como: só eu que faço as coisas aqui. Você conhece gente assim? Como Marta? Olha, é tudo para mim nessa casa. Tudo nas minhas costas, né? Ninguém faz nada aqui. E isso talvez não seja verdade, talvez até seja, mas mesmo assim, né, vem essa questão da vitimização. Só eu, né, que sofro aqui, que me mato, né, para fazer as coisas para essa família, para esse povo, para essa casa, para esse filho, para esse pai, para essa mãe, enfim. Só eu que cuido do pai, da mãe. Né? Isso é um privilégio, não tem que ser um peso. Né? E não tem que reclamar disso. Deus te deu saúde para fazer. Deus te deu condições para fazer, para servir. E às vezes tem gente que se deixa levar por essa correria e faz aqui, quer fazer mais ali, e não se contenta, quer fazer mais lá. Mas sabe qual é o problema também com isso? É esse outro aí, ó, essa outra frase aí. No fundo, o que a pessoa quer dizer? Eu não posso delegar, né? Porque até tem gente que reclama quando alguém vai ajudar, não deixa ajudar. Por quê? Ela vai dizer assim, não, se não fizer do meu jeito, não fica bom. Tem que ser aqui, ó. E a pessoa até ofende outros, porque outro vai lá querer ajudar,
se ela não chega logo de cara dizendo, não, pode deixar que eu faço, porque se eu não fizer isso aqui, não fica perfeito. Ou diz até indiretamente isso. Não, deixa eu fazer do meu jeito, porque eu já sei como que é. Não treina ninguém. Quer ter o controle sobre tudo e sobre todos. É o que Marta apresenta nessa primeira passagem. Ela está fazendo as coisas e quando ela percebe que deveria estar sendo ajudada ali, que tem que ser do jeito dela, que tem que ser na hora dela, ela vai interromper ali a ministração de Jesus. Né? Chega lá, para tudo. Opa, tem que ser do jeito dela, na hora dela. Né? Pede para essa mulher levantar e me ajudar. E essa pessoa está dizendo o quê? Não. Se não for do meu jeito, não fica bom. Ou então, o que acontece? Ela até deixa a pessoa ajudar. Né? Mas a pessoa faz, o que ela vai fazer? Vai lá e refaz em cima do que a pessoa fez. Por quê? Não, isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui, ó. Mas só para ela falar que foi ela que fez. Ela colocou 2 centímetros para lá. Agora sim, agora ficou bom. Está filmando aí, está enquadrado? Agora está do meu jeito. Gente, e aí ofende quem estava ajudando, porque nunca está bom o que os outros fazem. Tem que ser do jeito dela, da maneira dela, na hora dela, no gosto dela. Conhece gente assim? E não é só mulher não, hein? Aqui nós estamos falando da Marta, mas tem muita gente, muito homem que é assim também. Não delega, não abençoa ninguém nesse sentido de transmitir o seu conhecimento, que é tudo para si. Não pode dar a receita. Por quê? Porque tem que ser do jeito, ele tem que ser, né, no final, parabéns, porque foi você quem fez. E aí frases desse tipo também. Eu sei que eu faço muita coisa, eu sei que eu estou atribulado com o trabalho, eu sei que está na correria, mas eu sei que eu devo reduzir, mas até o fim do ano só. Até o fim do ano, depois eu dou um jeito, depois eu reduzo. Conversa. Não. Eu vou dar uma trabalhada aqui, eu vou correr um pouquinho, mas olha, até eu juntar aquele dinheirinho. E quando é que junta o dinheirinho? Quando é que junta? Nunca. Porque depois que juntou aquilo, ele já tem outro projeto e fala, não, preciso de mais dinheiro. Então preciso trabalhar mais, preciso fazer mais. Ou então, não, até eu terminar aquele projeto, depois eu dou uma parada. Depois eu dou uma aliviada, eu reduzo. Aí vida simples, gente. E Marta é essa figura de uma vida complexa, pesada, né? E que a leva então a ficar irritada, porque ela não consegue descansar e ela acaba sendo incomodada pelo descanso dos outros. Ela fica incomodada com o deleite da irmã. E tem muito irmão que é assim. Não pode ver o irmão se saindo bem, que aí vem, né, dá um jeito de querer atribular a vida do irmão, da irmã. Gente, que é isso? Né? Isso tanto irmão de sangue quanto irmãos em Cristo, né, amigos, parceiros, que se dizem amigos, mas não consegue ver o sucesso do outro, não consegue ver e se deleitar no deleite dos outros, na bênção do outro, e tem inveja, e fica irritado, e se faz de vítima, né? Você está indo bem bom enquanto eu estou me matando. Essa é a ideia aqui. Existem escolhas na nossa vida que não vão afetar muito. Existem escolhas que vocês vão fazer na vida, nós faremos, isso não vai afetar muito a nossa vida. Por exemplo, a roupa que você vai comprar, a cor da roupa, é uma escolha que você faz, mas não vai mudar a sua vida. A marca do tênis que você vai usar, alguns até acham que faz muita diferença, mas não vai fazer. Até o time de futebol, viu, que você torce, isso não vai fazer diferença para a tua vida, meu querido. Para alguns, né, não vai ter Mundial, outro não vai ter Copa do Brasil, outros não vão conseguir nunca encher uma Kombi com a torcida, mas tudo bem, mas isso não vai fazer diferença, né? Agora, gente, existem escolhas que elas serão decisivas para o seu futuro e para o futuro da sua família, para o seu casamento, para a sua vida como pai, como mãe, para a sua vida, enfim, como cristão. É nessas que você tem que focar, tá? Já ouviram falar no princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto diz o seguinte: 20% do seu esforço implica em 80% do seu resultado. E 80% do seu esforço em 20% do seu resultado. O que quer dizer com isso? Que
naquilo que você se esforça, que é mais importante, né, que é o pouco ali, que vai gerar grande resultado para você. A gente fica, às vezes, preso, se esforçando com muita coisa, e essa muita coisa gera pouco resultado. Tá? Então tem que focar naquilo que é mais importante. Corremos o risco, como Marta, de colocar o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. O problema de Marta não foi servir. O problema de Marta foi colocar o serviço acima do Senhor. Enquanto Maria estava ali, deleitando-se, aprendendo aos pés de Jesus, Marta estava naquela correria, né? Sim, com uma boa intenção, mas escolhendo a parte menos importante. E irritando-se com quem escolheu a melhor. Então, isso mostrou, revelou, né, esse pecado. Isso acabou se tornando um peso, acabou se tornando um pecado na vida dela. Essa questão de prioridade, tem um outro texto nas Escrituras, Mateus 10, 38 e 39, Jesus diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Olha que interessante isso. O que Jesus está dizendo? Nesse contexto, se você olhar o contexto ali, Jesus está falando de prioridade. Está falando de amá-lo sobre todas as coisas. Está falando de não ficar ansioso, que Deus cuida das pequenas coisas, dos pequenos animais, e vai cuidar da gente também. Então, dentro desse contexto, ele está dizendo o seguinte: para ganhar, você tem que perder. Você tem que perder para ganhar. E, meu irmão, talvez esse seja o seu caso. Você está com tanta coisa, querendo ganhar tanta coisa nessa vida, e está perdendo o mais importante. Está perdendo o tempo com o Senhor. Está perdendo o tempo com a família. Está perdendo o tempo com Deus. Está perdendo o tempo precioso com o filho, com o cônjuge, enfim, com o pai, com a mãe. Nessa hora de Covid, tanta gente desesperada, porque depois que a pessoa entra na UTI ali, não tem nem como visitar mais. Pode ser que você não veja mais aquela pessoa. Está perdendo tempo. E aí? Vai deixar para pensar nisso nessa hora? Deus tem nos dado o privilégio, no meio dessa pandemia, de ter mais tempo com gente que a gente ama. O que a gente tem feito com esse tempo? Ter mais tempo em casa para também ter mais tempo com Deus. Ajeitar a sua... Mas tem gente que está aproveitando isso aqui e não está aproveitando bem, na verdade, né? Por quê? Porque no momento do que deveríamos buscar o deleite, a gente está buscando mais atividade, mais programa, mais evento. Está dando um jeito de complicar mais ainda do que já era, gente. Se o presencial já era complicado, de repente agora era para ficar um pouco mais light, mais em termos de meditação, de deleite, de ter esse prazer na pessoa de Jesus, a gente está se enroscando com projetos para Jesus. Não que isso seja errado, de novo, mas quando a gente troca, inverte isso de posição, aí se torna um problema, porque traz peso, tá? Em vez de comunhão, ao invés de deleite. Então para pensar, isso é uma coisa que cada pessoa tem que parar para pensar, fazer a sua avaliação. Isso é o que a igreja tem que parar para fazer a avaliação. Às vezes a gente, não, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e agora e essa frase famosa, agora nunca mais vai ser igual, nunca mais vai ser igual. Calma, gente. Nunca mais vai ser igual o quê? Tudo bem, eu entendo que algumas coisas vão mudar, mas Deus está aí, continua o mesmo. A palavra dele continua a mesma. Né? E o que ele te chama para fazer não mudou. Você vai ter que ter formas diferentes, mas cuidado para não colocar peso em cima de peso, em cima de peso, por causa da pandemia, por causa do mundo que agora está diferente. E aí, ao invés de buscar deleite, você se desgasta e acaba desgastando outros. Não exija que todo mundo seja como você. Essa é uma verdade aqui para Marta. Ela queria que Maria seguisse o ritmo dela, fizesse o que ela queria que fizesse. Ela queria que Maria fosse igual a ela, nesse sentido. Não aceitava que Maria estivesse tendo a sua agenda, por exemplo. Fazendo aquilo que era melhor, inclusive. E olha, ela chega ao ponto no versículo 10, no versículo 40, Marcos 10, de dar uma ordem a Jesus. Senhor, ordena-lhe, ela ordenando Jesus que ordenasse Maria a ajudá-la no serviço.
Gente, onde já se viu? Dá uma ordem para Deus. Mas tem muita gente que faz isso, às vezes até sem pensar, inconscientemente nas suas orações, por exemplo, é clássico isso, né? Ter o tempo de oração. E o que eu faço na minha oração? Fico dando ordem para Deus, determinando coisa aqui e acolá, né? Colocando Deus contra a parede, que Ele tem que fazer isso, Ele tem que fazer aquilo. Não. A pergunta que fica aí é, e eu fiz de propósito daquele jeito ali, ó, a vontade de Deus é suficiente para você? E aí Deus grandão, né? Deus é Deus, né? Nesse primeiro ponto da frase aí, né? A vontade de Deus é suficiente para você? Ou você acha que Deus, e aí você diminui Deus nessa hora, né? É Ele que tem que fazer o que você quer. Quem é maior aí? A vontade de quem tem que ser feita, afinal de contas? Fica dando ordem para Ele? Senhor, faça ali. Senhor, manda fazer aqui. Manda trazer lá. Eu determino. É isso, é aquilo outro. É Marta. Chega ao ponto de perder esse foco, né? Fica totalmente ignorante quanto a quem estava na frente dela. E nós podemos estar fazendo muitas orações ignorantes, irmãos, quando nós diminuímos Deus e crescemos o nosso ego diante dele. Quem somos nós? A oração é exatamente para alinhar a vontade nossa à de Deus, não a de Deus à nossa. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu uma frase muito interessante, maravilhosa nesse sentido. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela. Legal isso, né? E como a gente muitas vezes tropeça nesse ponto. Tão preocupado com coisas e esquecendo de gente, de pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas, irmãos. Às vezes você vai ter que focar em coisas para poder ser bênção para pessoas, para poder atender pessoas. Mas não esquece disso. Arrume sua casa todo dia, mas arrume de um jeito que sobre tempo para viver nela. E tem gente tão atribulada, tem gente tão corrida, tão mesquinha. Tem gente, por exemplo, que compra um sofá novo e aí o filho vai sentar. Não, senta aí que o sofá é novo. Ah, mas o sofá é para sentar. E compra um negócio ali, mas não pode. Faz uma limpeza na casa, tem que tomar todo aquele... Gente, eu sei que temos que zelar, mas tem gente que é o extremo. Não quer ver uma coisinha fora de lugar que já dá bronca nas pessoas. O filho tem que brincar. O filho, uma hora ou outra, vai sujar uma parede lá em casa, por exemplo. Pode ser que você chegue lá um dia e vai perceber num dos corredores lá de cima que a parede está com manchas. Por quê? Né? Não é relaxo da família, porque a gente limpa de vez em quando. Não é toda hora que suja. Mas o que é aquilo ali? O que aquilo ali me lembra? E se você for lá, eu também vou lembrar você disso. Aquelas manchas, elas são o retrato de uma família que brinca. Um pai que joga bola com o filho no corredor. Né? A mãe também joga no corredor. E a bola bate, e o pé bate, e suja a parede branquinha. Mas é isso, gente. Estamos vivendo naquela casa. Não só arrumando a casa. Tá bom? Agora vamos falar de Maria. Maria, interessante perceber que nesses 3 episódios onde o nome dela é mencionado, nós vemos o quê? Maria, nos 3, gente, impressionante. Maria está aos pés de Jesus. No primeiro episódio ali, na primeira história, Maria está aprendendo. Na segunda história, na morte de Lázaro, Maria está aflita, né? Chorando ali, sendo consolada. E no terceiro, Maria está adorando e ao mesmo tempo agradecendo pelo fato da ressurreição do seu irmão. Né? Interessante isso, né? Aprendendo, está aflita, está adorando. E o que isso traz para a gente de implicação? Estar aos pés de Jesus, gente, é a única coisa necessária. Jesus falou isso. Jesus mesmo disse isso. É a única coisa. Mas como assim, Senhor? É a única coisa necessária. Necessária. Realmente importante. É a única experiência também que não irá acabar. Gente, quando você chegar no céu, espero que chegue, eu vou chegar lá, eu tenho essa convicção, você não vai precisar orar mais. Não vai precisar mais
fazer seminário. Quando chegar lá no céu, não vai ter mais isso. Né? Não vai ter mais campanha do agasalho lá no céu, graças a Deus, nem de cesta básica, não vai ter fome. Não vai precisar mais fazer um monte de coisa, de atividade. Mas sabe o que vai continuar acontecendo lá no céu? Oportunidade de estar aos pés de Jesus. Isso nunca vai ser tirado. Por quê? Porque é a melhor, é a única coisa que é necessária. O céu, Hernandes Dias Lopes disse isso, eu achei muito interessante. Se o céu é céu, ele só o é porque Jesus está lá, gente. O céu só é céu porque Jesus está lá. Você quer ir para o céu? Para quê? O céu só é céu porque Jesus está lá. E aí faz lembrar daquela música, né? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Jesus diz, nós vemos, né, em Marcos 14, que Maria, o que ela fez? O seu melhor. Quando ela pega aquele perfume, geralmente uma mulher naquela época, ela juntava o seu dinheirinho para casar, o seu enxoval, né? E uma das coisas que ela fazia, por exemplo, era comprar perfume, né, para esse dia. E, enfim, ficava se preparando, né, para ocasiões especiais. E aqui o que ela fez? Ela juntou muito dinheiro. Isso não, apesar de não ser pobre, mas certamente ela juntou com sacrifício esse dinheiro para comprar esse perfume. E juntando isso naquele vaso, era um vaso lindo também, né? Esse vaso de alabastro, no formato de uma pera, um negócio lindo. E ela, o que ela faz com o vaso? Ela quebra, e dentro desse vaso tem meio litro de um perfume que custava 300 dias de trabalho. O que ela vai fazer? O melhor dela. O texto ali demonstra que ela foi excelente no que ela fez. E Jesus mesmo vai dizer o seguinte, ela fez o que ela pôde. E esse fez o que ela pôde é exatamente essa ideia. Ela fez o melhor. Ela deu o máximo. Então não fique se comparando, não. Tá? Não fique se comparando. Sabe por quê? Em comparação com Marta, por exemplo, talvez Marta fazia muito mais em termos de atividade. Muito mais. Só que muitas vezes fazer mais não é fazer melhor. O que Jesus quer de você não é que você faça muita coisa. O que Jesus quer de você é que você faça o seu melhor. É que você faça o que você pode fazer. Isso vale para tudo, para atividade, para projeto, para doação, né, para contribuição, para a vida. Deus te chamou para fazer o seu melhor. Então não fique se comparando a outro, tá bom? Faça o seu melhor. O outro pode estar fazendo mais que você, mas não está fazendo melhor que você. Porque Deus vê o coração, a capacidade que Ele deu para cada um. Fica uma pergunta aí também. Temos feito alguma coisa extraordinária para o Senhor? E aqui eu lembrei do pastor André, né? Exponencial. Você tem feito coisas exponenciais para Deus? Que realmente prove o seu amor para com Ele? Não por dever, mas realmente por amor. Você tem feito coisas extraordinárias a Deus porque você ama a Deus? Não por reconhecimento, não por nada que seja pessoal, mas para o Senhor, de fato, porque você ama a Jesus? Maria fez isso. Verso 9, o texto vai dizer que o que ela fez ia perpetuar para outras gerações. Nós estamos aqui falando de Maria hoje. Do ato extraordinário dela. O que estou fazendo? Outra pergunta aí. O que eu estou fazendo hoje? O que você está fazendo hoje que irá permanecer para as futuras gerações? O que você tem feito hoje que vai perdurar para as futuras gerações? O que você tem feito hoje de extraordinário, de valoroso, e isso vai ser lembrado mesmo depois de anos da sua morte? Vai ser lembrado por esse coração que amava a Deus. Ou simplesmente pelo ativismo. E ativismo por ativismo, isso vai passar. Para terminar, fica essa grande pergunta aí. Quem é você? Quem é você? Marta ou Maria? E aí eu fiz uma brincadeira aí com a letra. Porque se você for perceber, no português, é claro, a única coisa que muda de um nome para o outro é uma letrinha. O T se transforma no I. E eu fiz de propósito isso. Porque a ideia de Marta ali
é alguém que está levando um peso. É alguém que está levando uma vida pesada, carregando muita coisa, claro, sendo vista, né? Está ali. Mas aquilo é desnecessário. É peso demais. Deixa a vida chata e chateia a vida de outros. Vitimiza. Só eu que faço, só eu que estou carregando aqui. Irrita. Você não me ajuda, você é isso, você é aquilo. Chega ao ponto de insultar a Deus. Senhor, que é isso? Você não está. Se liga a Deus. Olha eu aqui. Não. Marta, Marta. Você está preocupada e ansiosa. Você é Marta? Deixa Deus tirar esse peso, Ele já levou na cruz. Se deleite nele. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aprenda com Ele. Chore aos pés dele, sim. Adore ao Senhor, agradeça. É isso que Deus espera de você. Tire esse peso, Marta. Olha só, Maria, leve, né? Pronta. Maria, aos pés de Jesus, escolheu o melhor. E isso não lhe será tirado. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pelos exemplos que temos na Tua palavra. Gente como a gente. E quantos de nós estamos hoje como Marta? Cheio de coisas. Até dizendo que estão fazendo coisas para o Senhor, mas esquecendo do Senhor das coisas. E nesse sentido, Pai, como nós devemos aplicar a Tua palavra? Primeiro fazendo uma avaliação se esse cansaço que estamos sentindo, porque dificuldades todos teremos, Pai, tribulações todos temos, mas se esse peso realmente, o que nós precisamos fazer para permitir que o Senhor alivie isso? Para substituir esse peso, essa irritação, essa vitimização pela adoração, pelo aprendizado, pelo consolo do Senhor, buscando primeiramente em oração, orando mais, não dando ordens ao Senhor, mas se submetendo à Tua vontade, buscando compreender qual é a Tua vontade também na Tua palavra, lendo mais a Bíblia, fazendo mais devocional, particular, pessoal, com a família, com o filho, com a esposa. Nós temos falhado nisso, Senhor. Tanta tribulação, tão atribulados com o dia a dia e a pandemia, em vez de diminuir o ritmo, parece que aumentou ainda mais, Senhor. Temos que estar fazendo tanta coisa, porque os outros estão fazendo também, se comparando com outros, se irritando porque tem gente fazendo melhor, ou enfim, não está fazendo também. Ah, Senhor, nos livre disso. Nos livre disso, assim como Maria, Deus. Nos leve aos Teus pés, contritos, quebrantados, prontos para aprender do Senhor, tirando aquilo tudo que pesa, deixando para lá aquilo que é menos importante, fazendo uma avaliação, uma limpeza na nossa vida, na nossa casa, deixando de se importar com pequenas coisas, Pai. Às vezes uma pasta de dente que apertou errado é motivo para brigar, Senhor. Um chinelo que ficou fora do lugar. Ah, quanta correria, quanta falta de amor, de misericórdia, Pai. Ah, Senhor, nos faz parar, e que a gente pare por consciência e por amor, não por causa de uma doença ou coisa do tipo que o Senhor às vezes permite que sobrevenha, para a gente parar de vez e aí prestar atenção naquilo que é mais importante, Pai. Na vida, na família, no testemunho. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a, de fato, fazer um relatório mesmo da nossa vida e listar tudo aquilo que está impedindo de nós nos achegarmos aos Teus pés. Sejam coisas ou pessoas até. Eu oro assim e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra necessária para nós. Eu acho que muitas mulheres, Pastor Paulo, estão aí pensando, né, e muitos maridos agradecendo,
né? Muita pegação no pé. Às vezes é o marido que pega no pé também. E até nesse sentido, né, de convivência, em que estamos com mais tempo em casa, às vezes a gente torna a vida do outro pesada demais, chateia, se acorda com um bom humor, aí já vem o outro queixando. Gente, vamos parar tudo isso e deixar o Espírito de Deus nos dar uma atitude boa. Tem que cuidar da casa? Tem que pôr as coisas no lugar? Tem, mas não vamos fazer disso algo que tira a nossa paz. É saber lidar, né, com jeito. E, sobretudo, a gente aprende com Jesus. É a ceia do Senhor que a gente vai falar agora. É Ele que nos dá o equilíbrio para vivermos entre a proatividade da Marta e a contemplação da Maria. As duas coisas são importantes. A proatividade deve vir por causa da presença do Senhor. A gente estava até no chat, conversando um pouquinho agora, eu coloquei uma frase lá. Existem dois tipos de tempo: o Kairos e o Cronos. O Cronos é a passagem do relógio, o tic-tac, a agenda. O Kairos é o tempo de Deus. Jesus vivia no tempo de Deus. Ele aproveitava, ele curtia a vida. Ele curtia o momento. Ele tinha prazer na companhia de Deus. E o que Jesus fazia era resultado de estar perto de Deus. E Jesus se tornou um como nós. Ele se encarnou, passou por todas essas experiências. E a ceia fala disso. Fala de um Jesus que tem sensibilidade, que nos ama, que vê o seu exagero, Marta, e vê também a sua prioridade, Maria. E ele trabalha com as duas. Somos diferentes, graças a Deus por isso, não é? Todos nós somos diferentes, mas nessas diferenças, na presença de Jesus, a gente aprende. E ele encarnou, ele deu a vida por nós, morreu na cruz, derramou o seu sangue para te perdoar. Quando você se acha parado demais, aprenda com Jesus. Quando você se acha ativo demais, aprenda com Jesus a ter o equilíbrio para viver. Hoje é a ceia do Senhor, espero que você esteja aí já preparado. Se ainda não, faça um suco rápido aí, mas não tem o suco de uva. Faz outro suco. O importante aqui é o simbolismo. Pode ser outro suco, não é pecado ter que ser só suco de uva. O suco de uva é muito bom porque fala da vida, né? Da cor vermelha, do sangue. Mas mesmo que não tiver, chama a sua família. Pegue um pedaço de pão em pedaços. Agora eu quero só lembrar você, isso aqui é muito sério. Não é um ritual qualquer que a gente faz por fazer. Aliás, até uma responsabilidade nossa aqui de ensinar o que é a ceia do Senhor do que meramente um ritual religioso. A ceia do Senhor foi uma cerimônia feita para quem é discípulo, quem é seguidor de Jesus. É você que nasceu de novo. Você entendeu, eu sou pecador. Eu careço de Deus. Eu preciso dele. Eu entendi que ele morreu na cruz, derramou o sangue para perdoar todos os meus pecados. E você falou: Jesus, vem entrar na minha vida. Eu me entrego ao Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo. Eu te amo de todo o meu coração. O Senhor é mais importante do que dinheiro, mais importante do que minha carreira, mais importante do que minha religião. Jesus, o Senhor é tudo para mim. É para você que tem um novo coração dado por Ele. Se você ainda não fez essa decisão, está pensando, está considerando, tem dúvida, só assista. Tá bom? Pode participar, esteja observando, mas o pão é para você que entendeu que Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. O suco é para você também que entendeu essa verdade, ok? Então vamos nos colocar de pé, até por uma questão de
solenidade, né, desse momento, eu quero convidar quem pode participar aqui, nossos músicos. Se tem mais alguém que puder participar, bem-vindo. O Darcy vai servir. Pegue aí na sua casa o pão, o suco, ou só o pão primeiro, né? Depois que é o suco. Pode deixar o seu copo aí na sua casa. Ai, gente, que alegria, não é? A gente sente a falta de vocês. E a ceia é um momento assim tão especial. Uma cerimônia simples. Mas a presença de Jesus é resgatar uma prática que a igreja fazia lá no começo, em Atos 2. Impressionante, né? Que a pandemia nos fez resgatar uma prática que a igreja fazia nas casas. Se não fosse a pandemia, a gente talvez não iria celebrar uma ceia em casa assim, né? Essa é a beleza, né? As coisas de Deus se movimentam, ficam muito mais belas. Muito bem, gente. Então, agora que você está aí em sua casa, pegue um pedaço de pão, agradeça a Deus, fala: Jesus, obrigado pelo teu corpo, moído na cruz, por mim. Eu não mereço tanto amor. Oh, Jesus, o Senhor é o pão da vida, é o Senhor que me alimenta em todos os sentidos. Eu te agradeço, Senhor Jesus, muito obrigado por esse pão. Amém. Em seguida, o Senhor Jesus pegou o cálice e falou para os discípulos: esse cálice é o meu sangue. Olha, gente, que palavra de Jesus. É o meu sangue. Eu vou dar a vida por vocês. Eu tenho uma aliança de amor com vocês. Me custou caro, mas eu amo vocês. Vocês têm valor. Senhor Jesus, obrigado por esse cálice que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz por nós. Nós te amamos, Jesus. Jesus, nos ajude a viver à altura dessa responsabilidade, de que nossos corações transbordem do teu amor, assim como o Senhor não veio para ser servido, o Senhor veio para servir, que nós sejamos assim também, em teu nome, amém e glória a Deus. Obrigado. Amém, amém. Dá um sorriso aí para sua esposa, seu filho, quem está na sua casa. Às vezes a gente não sorri em casa, não é? Só cobrança, só cobrança. Mas que gratidão no coração, que alegria. Você está em casa, tem comida aí? Estão aquecidos? E se precisar de comida, gente, nós temos aqui, temos recebido, não passa fome, não passe sufoco, acione um de nós, e a igreja é para isso, é para nos ajudar mutuamente, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, eu quero te desejar uma boa semana, que o Senhor te dê paciência, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Lembra disso todos os dias para que a convivência em casa seja maravilhosa. Tem alguém que não entregou a vida para Jesus? Não demore. Ele morreu por você. Fique pronto para quando Ele te chamar, você ter certeza da salvação. Que Deus te dê uma boa semana. Não desligue ainda. Temos um último louvor. E depois do louvor ainda temos umas imagens finais, não é? Então fica na paz. Boa semana com Deus e até breve, se Deus quiser. Amém. 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus, ele foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou, mas ele venceu a morte.
Esse grande amor de Jesus nos alcançou e nos salvou. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Que o seu nome seja exaltado, que seja adorado para todos sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A guerra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado
ressuscitou. Amém. Tenham um bom domingo. Deus abençoe. Que Deus dê uma semana abençoada para cada um. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.